aqui na CH. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco dos meus estudos e reflexões na passagem de hoje. Então eu te convido a acompanhar comigo a leitura de Filipenses 2, versículos 12 até o 18. Filipenses 2, de 12 a 18. Diz assim: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Vamos orar. Ó Pai, essa é a palavra do Senhor, poderosa e eficaz, viva, e nós pedimos, clamamos neste momento como igreja, para que ela venha a ser vivificada pelo Espírito do Senhor e possa cumprir todo o propósito para o qual ela foi enviada. Então, que a palavra do Senhor chegue onde ela deve chegar hoje, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é o pano de fundo, é a realidade temporal em que os filipenses se encontram. No versículo 15, nós lemos que eles estão no meio de uma geração corrompida e depravada. Essa era a realidade deles. Em outras de suas cartas, Paulo diz que a presente era é perversa e a denomina de domínio das trevas, ou seja, é uma era marcada pela escuridão espiritual. Porém, Paulo diz que os filipenses, em meio a essa realidade de escuridão, brilham como estrelas no universo. Como que eles fazem isso? Eu sei que nem todo mundo gosta de gramática, mas eu confesso que eu gosto muito. E eu fico até empolgado de ver que o verbo no gerúndio, logo depois da vírgula, vai revelar o como no versículo 16. Como que os filipenses brilham como estrelas no universo? Resposta: retendo firmemente a palavra da vida. Esse é inclusive o título que eu dei para esta pregação, pois eu vejo que reter firmemente a palavra da vida é central para toda a nossa passagem. Então vamos iniciar no versículo 12, então, e ao longo do texto eu quero tentar demonstrar como que a ideia de reter firmemente a palavra da vida é central para o que Paulo está dizendo à igreja de Filipos. Então, de novo, versículos 12 e 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Então, a primeira observação é que o versículo 12 começa com a conjunção assim, que quer dizer: portanto, dessa forma, diante do que foi falado, e se você já está na CH conosco há algum tempo, você sabe que a gente costuma dizer que nós não podemos ignorar palavras como essas, pois elas ajudam muito a entender o que o texto está dizendo. Então, o que Paulo tinha acabado de dizer na carta? Praticamente todo o conteúdo do capítulo 2, ou seja, a exortação para que nós andemos em humildade, em unidade, e o hino de exaltação da humildade de Cristo, o qual Deus exaltou a mais alta posição e deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Então, reescrevendo, assim, Filipenses amados, diante dessa realidade da humildade de Cristo e da sua exaltação, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Então essa foi a primeira observação. Segunda observação, o imperativo que nós temos nessa frase é qual? É justamente, ponham em ação a salvação de vocês. Essa é a instrução de Paulo para os filipenses. Pergunta, a salvação então é pelas obras? Como diria um amigo nosso, que bom que você perguntou. Mas a resposta é não. O texto não diz, ponham em ação as obras de vocês para que sejam salvos. O texto diz, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. E essa é uma salvação que nós já temos. E essa salvação é pela fé. Porém, como o meu xará bíblico diz, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta, em Tiago 2,17. Pergunta, como que os filipenses deveriam pôr em ação a salvação deles, então? De forma imediata, eu vejo que o versículo 12 já traz uma resposta para nós. Acompanhem comigo. Os filipenses põem em ação a salvação deles ao obedecerem. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês. Pergunta, como que os filipenses então sempre obedeceram? Eu gosto de perguntas como essas porque elas nos ajudam a conectar com a prática. E como o Zé lembrou, ser praticante da palavra e não apenas ouvinte é fundamental. Tiago diz que quem ouve a palavra e não a põe em prática, engana-se a si mesmo. Tiago 1:22. Então, olhando para o próprio capítulo 2, o texto no capítulo 2, como que os versículos anteriores podem ajudar a entender de que tipo de obediência Paulo está falando? O tipo de obediência que levou Cristo à morte, e morte de cruz. Acompanhe comigo, no versículo 2, os filipenses deveriam obedecer ao ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Versículo 3, os filipenses deveriam obedecer ao nada fazer por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerarem os outros superiores a si mesmos. Versículo 4, os filipenses deveriam obedecer a cuidar dos interesses dos outros e não só dos próprios interesses. Versículo 5, os filipenses deveriam obedecer ao ter a mesma atitude de Cristo Jesus. Versículo 7, os filipenses deveriam obedecer sendo servos, assim como Jesus, que esvaziou-se a si mesmo. Voltando um pouco mais, no capítulo 1, nós vemos que os filipenses deveriam obedecer, exercendo a cidadania deles de maneira digna do Evangelho, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixarem se intimidar por aqueles que se opunham a eles. Esses são só alguns exemplos de como que os filipenses deveriam obedecer. Mais para frente, na carta aos filipenses, Paulo vai elogiar a obediência dos filipenses através da generosidade. Ou seja, a lista de obediência não é exaustiva. E não é uma receita pronta, mas os princípios serão os mesmos. E vai apontar sempre para o que tem no versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, eu havia dito que reter firmemente a palavra da vida era central para toda a nossa passagem, certo? Mas o que é a palavra da vida? A palavra da vida é simplesmente a palavra de Cristo. Em João 6:63, Jesus diz o seguinte: as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Então, as palavras de Cristo são as palavras da vida. Então, a primeira forma que eu vejo a centralidade da palavra de Deus é na relação com a obediência. No final do Evangelho de Mateus, quando Jesus comissionou os 11 discípulos a irem e fazerem discípulos de todas as nações, uma das instruções foi justamente ensinar a
obedecer a tudo que Jesus lhes tinha ordenado. Na carta aos Romanos, Paulo diz, Romanos 1,5, por meio dele, por meio de Jesus, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E na mesma carta ele diz, Romanos 10,17, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Estão acompanhando onde que eu quero chegar? A palavra de Cristo é necessária para produzir fé. A fé é necessária para produzir obediência. E a obediência é a forma pela qual nós colocamos em prática, em ação, a nossa salvação. A palavra de Cristo é necessária para produzir fé. A fé é necessária para produzir obediência. E a obediência é a forma pela qual nós colocamos em ação a nossa salvação. Voltando aos Filipenses, então, eles são exortados a pôr em ação a salvação deles com temor e com tremor. Por que isso? Na passagem da pregação da semana passada, que o Jeff chamou de o hino de Cristo, Paulo diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Você consegue sentir o peso dessa realidade? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Não apenas daqueles que creem em Cristo, mas daqueles que não creem também. Aqueles que vivem, como Paulo chama, de inimigos da cruz de Cristo. Uns se prostrarão e confessarão como fruto de louvor da glória de Deus. Aqueles que Jesus diz que participarão da alegria do seu Senhor, como ele diz em Mateus 25. Os outros dobrarão os joelhos, confessarão Jesus como Senhor, em reconhecimento de uma vida desperdiçada e o remorso e a perspectiva de sofrimento eterno. Então, eu acho que o temor e o tremor é uma resposta apropriada para nós. Tanto para que levemos a sério o nosso relacionamento pessoal e comunitário com Deus, como também para que as nossas iniciativas evangelísticas não sejam motivadas por ambição egoísta ou por vaidade, mas por zelo e por amor por aqueles que não conhecem a Cristo e estão à beira de viverem aquela realidade do remorso e da perspectiva do sofrimento eterno. A menos que Deus intervenha soberanamente na vida daquelas pessoas, pois como Paulo diz, é Ele quem efetua tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Então, a menos que Deus intervenha, aquele será o destino dessas pessoas. Porém, a intervenção de Deus se dará através da igreja, através de servos, que brilham como estrelas no meio de uma geração corrompida e depravada, retendo firmemente a palavra da vida e colocando em ação a salvação através da obediência. E a proclamação do Evangelho é mais uma forma de obedecer. Seguindo então, versículos 14 até o 16. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo Jesus, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Então, nós já vimos que os filipenses viviam no meio de uma geração corrompida e depravada, e que a forma para eles brilharem como estrelas em meio a essa escuridão era reter firmemente a palavra da vida. O fluxo de uma geração corrompida e depravada é se amoldar aos padrões do mundo, onde queixas e discussões são comportamentos normais. Então, reter firmemente a palavra da vida e brilhar como estrelas no universo era viver completamente na contramão daquela geração, da cultura daquela geração. Queixas e discussões acontecem quando nós colocamos os nossos interesses em primeiro lugar e quando vivemos como senhores da nossa própria vida. Em outras palavras,
Queixas e discussões acontecem quando a nossa atitude não é a mesma de Cristo Jesus. Por isso a exortação de Paulo a eles: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis. E aqui, o paralelo com o povo de Israel no deserto é inevitável. Até mesmo na escolha de palavras. O povo de Israel sofreu graves consequências por causa da desobediência e por causa da murmuração, ao ponto de praticamente toda aquela geração que saiu do Egito não poder entrar na terra prometida, com exceção de Josué e Calebe, é o que nós vemos em Números 32. E no capítulo 32, agora de Deuteronômio, nós lemos a declaração de Deus de que por causa do procedimento corrupto do povo de Israel, eles já não eram mais filhos, mas eram uma mancha. Era uma geração corrompida e depravada. O paralelo de palavras é o mesmo que Paulo está usando em Filipenses. E Paulo está exortando os filipenses a não viverem na murmuração, ou seja, sem queixas e discussões, mas a obedecerem para que venham a tornar-se puros, literalmente aqui, sem manchas, e irrepreensíveis, filhos de Deus, como o povo de Israel deixou de ser filho, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. E isso não era a realidade apenas do povo de Israel no Antigo Testamento ou dos filipenses no Novo Testamento. Essa é a nossa realidade também, pois a nossa geração também é corrompida, também é depravada. Queixas e discussões são não apenas comportamentos normais, mas fazem parte da própria natureza humana por causa do pecado. E é por causa justamente do pecado que Jesus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, reter firmemente a palavra da vida é fundamental para produzir fé, e a fé é fundamental, pois somos salvos do pecado pela graça por meio da fé. Não a fé em um texto ou em um livro, mas a fé em uma pessoa, aquele que é Ele mesmo, a palavra que se fez carne. E a confiança de Paulo é que no dia de Cristo Jesus, ele se orgulhará de não ter corrido nem se esforçado inutilmente, pois ele sabe que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Zé já nos lembrou isso hoje. O que Deus começa não fica pela metade. Paulo sabe disso. Na verdade, ele não apenas sabe disso, como ele se alegra e exorta os filipenses a se alegrarem com ele, sejam quais forem as circunstâncias e as consequências disso. No versículos 17 e 18. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. No Antigo Testamento, a oferta de bebida, também chamada de oferta derramada ou libação, foi uma instrução que Deus deu para Moisés para ser realizada pelo povo de Israel, não no deserto, mas somente depois que eles entrassem na terra prometida. Consistia no derramamento de vinho sobre o sacrifício ou sobre o holocausto do animal que estava sendo oferecido. Ou seja, depois que Israel entrasse na terra prometida, a oferta de bebida completaria o sacrifício na antiga aliança. Em 2 Timóteo 4, 6, Paulo diz: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Então, quando ele diz que está sendo derramado como oferta de bebida, aqui também em Filipenses 2, nós sabemos que ele está falando da própria morte, no sentido de que seu ministério poderia estar próximo de ser completado. Obrigado, Tinei. Assim como a oferta de bebida completava o sacrifício no Antigo Testamento. E o que ele diz é que mesmo que isso venha acontecer,
ele está alegre e se regozija com todos eles, os filipenses. E isso também é coerente com o que ele diz no capítulo 1, versículo 20. Com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, eu já destaquei que reter firmemente a palavra da vida é central para a nossa passagem de hoje, não apenas textualmente pelo fato de ela se encontrar bem no meio da passagem, mas principalmente reter a palavra da vida é central em termos de importância também. Eu mencionei a centralidade da palavra de Cristo na relação com a obediência, que nós vimos nos 2 primeiros versículos, versículos 12 e 13. E agora eu quero destacar a centralidade da palavra de Cristo na relação com a alegria, que vemos nos 2 últimos capítulos, 17 e 18. Sem a palavra da vida, sem a palavra de Cristo, não é possível ter alegria e regozijar-se face à própria morte, como Paulo estava fazendo, ou diante do sofrimento. Assim como a palavra de Cristo é necessária para produzir a fé para obedecer, a palavra de Cristo também é necessária para produzir alegria. Romanos 5, versículo 2, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É a promessa de grande recompensa que sustenta a nossa alegria em meio ao sofrimento. E nós temos essas promessas justamente pela palavra de Cristo. Ele mesmo é a nossa recompensa. Então, retemos firmemente a palavra da vida por causa da fé, pois a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, e a obediência que Cristo pede de nós só é possível pela fé. E retemos firmemente a palavra da vida por causa da alegria. João 15, versículo 11, tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O autor de Hebreus diz que Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Pensem na grandeza dessa alegria. É essa alegria que ele está dizendo no Evangelho de João, que ele deseja que esteja em nós. Aquele que foi exaltado à mais alta posição e recebeu o nome que está acima de todo nome, ele deseja que essa alegria dele esteja em nós. E essa alegria não depende de circunstâncias, e ela é possível mesmo em meio ao sofrimento. Mas essa alegria só é possível através de Jesus e através da sua palavra. Então, diante da realidade, da centralidade da palavra da vida, tanto para pormos em ação a nossa salvação, através da obediência, quanto para fazermos isso com alegria, eu pergunto, que papel a palavra de Cristo tem tido em sua vida? Como você tem se alimentado? Como tem sido a sua dieta da palavra da vida? Como que você tem preparado o solo do seu coração para receber a semente da palavra de Deus? Seja num culto de domingo, seja num estudo bíblico, no discipulado, numa comunidade regional, como que nós temos preparado o nosso coração para receber a palavra de Deus? Eu acho que nossos hábitos, durante a semana, a nossa dieta espiritual, revelam muito a resposta a essas perguntas. E, gente, eu não faço essas perguntas para desencorajar, nem para deixar ninguém sentindo culpa, mas é para alertar. Se nós não estivermos cheios da palavra de Deus, nossa fé será enfraquecida, será difícil obedecer, nós não conseguiremos lutar contra as mentiras do diabo, não teremos forças para fugir das tentações, e certamente nós não teremos uma alegria que independe de circunstâncias. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Portanto, precisamos reter firmemente a palavra da vida, porque a nossa vida depende dela.
Precisamos reter a palavra da vida para pôr em ação a nossa salvação com temor e com tremor, através da obediência da fé. E precisamos reter a palavra da vida para obedecer com alegria, sejam quais forem as consequências. Pois a promessa que temos é a de uma herança muito mais valiosa do que qualquer coisa que venhamos a perder neste mundo. O salmista diz em Salmo 73, o próprio Deus é a nossa herança para sempre. Eu quero encerrar com as palavras do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 2. 1 Pedro 2:2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Vamos orar. Ó Pai, como o ar que respiramos, Pai, queremos desejar o Senhor e a Tua palavra, que é poderosa para salvar, Deus. Eu oro, Deus, para que a Tua misericórdia nos alcance, para que a gente consiga lutar contra a má alimentação espiritual. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos encha com senso de urgência e importância de termos a Tua palavra gravada em nosso coração, Deus. Queremos estar cheios do Senhor, Pai, e não cheios com as porcarias que o mundo nos alimenta, Pai. Então vem sobre nós, Pai, com misericórdia e ajuda-nos a não apenas obedecer, Pai, pois não queremos ler a palavra do Senhor por obrigação, mas queremos desejá-la como quem deseja o ouro. Queremos desejá-la por reconhecer que ela é a nossa própria vida, nossa vida depende dela, Pai. Então eu oro, Deus, para que o Senhor nos ajude a comunidade Horizonte, a cada um aqui, membro, visitante, Pai, a reconhecer que o Senhor, na Tua bondade, enviou a palavra do Senhor, não apenas o texto, mas o próprio Cristo, o Verbo, a palavra que se fez carne, para habitar entre nós. Queremos, Pai, olhar para o Filho e recebermos vida, Pai.